Família, esse espaço da família do Almai para sua família. A Almai é um Instituto de Neurodesenvolvimento Infanto-Juvenil que procura informar para incluir. E esse espaço é justamente para que a gente possa se interagir e tirar muitas dúvidas. E nesse episódio, a gente vai receber duas convidadas bem especiais. Mas antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube do Almai, para que você fique informado e também possa compartilhar esse conteúdo para muita gente, hein? Antes de mais nada, se inscreva no canal e já compartilhe com pelo menos 5 pessoas. O assunto de hoje é sobre síndromes ocultas. Afinal de contas, o que é isso? Elas vão nos ajudar a esclarecer e a entender muito sobre esse assunto. A gente recebe a psicóloga, a doutora Fabiana Todeschini. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bom, Mar. Que alegria poder vir falar com você sobre esse assunto. Bem feliz. Acho muito importante a gente estar aqui junto para trazer clareza sobre o que é oculto. Exatamente. Vamos clarear um pouquinho, trazendo informação para a gente gerar inclusão. E quem participa desse bate-papo com a gente também é a Darine Pamplona, que é fisioterapeuta da terapia aquática do Almai. Seja bem-vinda, Darine. Tudo bem com você? Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante com esse assunto tão necessário pra gente. Eu não tenho dúvida de que será de grande valia e que a gente vai conseguir, com certeza, informar e, sem dúvida, interagir também com quem está com a gente e incluir, levar conteúdo para a inclusão. Fabi, vamos começar falando, doutora, o que são as síndromes ocultas? Nós estamos falando sobre aquelas situações, aqueles cenários em que a pessoa traz consigo alguma dificuldade, algum quadro que pode parecer não patológico, mas que é. E que muitas vezes precisa de um acolhimento, de um olhar, de uma aplicação de atividades diferentes, de uma sintonia diferente para observar esse comportamento, trazer ele para a sociedade de forma mais normal. Como a pessoa precisa realmente ser vista. A gente está falando, e eu vou fazer um paralelo, posso? Por favor. Má, presta atenção. Olha que situação difícil. Se você está numa sala de aula e entra por ali uma criança com uma cadeira de roda, o que normalmente vai acontecer? O que você imagina? A gente vai tentar criar acesso para aquela cadeira se acomodar naquele ambiente, né? Certo, por quê? Porque aquilo ali é aparente, está visível, né? Porém, se chega na sala de aula uma criança com um comportamento um pouco mais hiperativo, uma criança daquelas que a gente fala que é mais sapeca, mais desatento, o que a gente normalmente faz? Repreende. Repreende. A gente tenta corrigir o comportamento. Só que por trás desse comportamento há uma dor, que muitas vezes se chama TDAH. Justamente por ser oculta, não é vista, não é atentada, talvez não recebe a atenção que deveria, doutora? Não recebe respeito. Essas crianças muitas vezes chegam e elas são notificadas por base do comportamento que elas têm e não por base da necessidade de acolhimento que elas merecem de verdade. A gente está falando do TDAH, a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Nós estamos falando sobre crianças com transtorno opositor desafiador. Estamos falando de crianças que, inclusive, trazem o contexto de um autismo nível 1. Por exemplo, nível 2, nível 3. Muitas vezes esses transtornos, eles trazem uma leveza em seus sintomas, mas eles estão ali e eles não são vistos, não são respeitados. A gente pode falar que a dislexia também se encaixaria nessa síndrome oculta, por exemplo? Dislexia, disgrafia, desortografia. A gente está falando de um leque de opções que muitas vezes as pessoas, a sociedade, a escola não conseguem perceber, não lê diagnóstico, não conseguem entender como aplicar ações que são cabíveis para, inclusive, trazer para essa criança um pouco mais de independência, autonomia, baseada na capacidade que ela tem, entendendo a individualidade daquele ser. Esse olhar ele precisa existir. Porém, como são síndromes ocultas que estão ali aplicados apenas a um comportamento e nem sempre a estereotipias, né? Porque fácil quando a gente fala que aquela criança ela tem um diagnóstico X baseado em algum sinal que você consegue perceber. Mas quando é oculta, isso é muito mais difícil. Fica mascarado num comportamento ruim. E como fazer, doutora, para que a gente inclua, né, o objetivo desse papel, desse espaço aqui, é gerar inclusão. Como é que a gente pode incluir
através dessas síndromes que são ocultas, né? Como é que a sociedade pode ajudar? A inclusão, ela parte da informação. A Uhum. partir do momento que eu informo como essas pessoas, esses profissionais, a sociedade precisa perceber essas pessoas, isso facilita bastante para ajudar com que essas crianças, esses adolescentes e até mesmo adultos que chegam à fase um pouco mais madura, sem nenhum aspecto de inclusão visível durante aquela história, precisam realmente ser tratados, serem cuidados, serem respeitados. Isso parte da informação. Você falou agora há pouco da autonomia, né? Da importância da autonomia. Um dos trabalhos que são desenvolvidos lá, né, Darine, no Instituto Almai, na parte das terapias aquáticas, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente como esse trabalho é desenvolvido. As crianças para o ambiente aquático, né? É um ambiente totalmente diferente dos atendimentos de clínica, né? E na água fica tudo mais fácil, mais liberto, mais para eles é mais divertido também, né? Porque eles já encaram na piscina, fica muito mais fácil, né? Por vezes, a gente traz o que é trabalhado em clínica para dentro da piscina. Então, uma criança que tem uma hiperatividade num atendimento dentro de clínica. Na piscina, a água, eu costumo brincar que ela abraça a criança que está ali com a gente. Sim. Então, por mais que a água seja também um estimulante sensorial ali, ele vai dar esse conforto para a criança. E ali a gente consegue trabalhar todos os pontos que vão sendo trabalhados em clínica com uma atenção maior daquela criança, que de repente, fora do ambiente aquático, não consegue focar, né? Não consegue prestar mais atenção, porque ele tem essa necessidade de se movimentar. Sim. Tá? Você falou da hiperatividade, que está intrinsecamente ligada ao TDAH, Também. transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Né, doutora, quais as características, como é que a gente pode identificar com uma clareza maior o TDAH? Porque às vezes ele é camuflado, como a senhora colocou, né? O TDAH ele é identificado a partir de comportamentos mais hiperativos, uma falta de atenção, mas também uma desorganização cognitiva em relação ao momento certo de falar, o momento certo de agir diante de algumas situações. Vou te contar a história do meu filho. Meu filho hoje tem 17 anos, TDAH, Tourette, dislexia, disgrafia, desortografia. Em vários momentos, a escola não soube conduzir isso com ele, porque olhava para ele como um menino com a falha de comportamento. E ali tinha um menino super inteligente, que muitas vezes tinha dificuldade realmente para gastar toda a energia que ele podia para ficar ali quietinho. Então, quando você vê uma criança que está um pouco mais agitada, você normalmente olha para o comportamento dela e não entende que essa agitação é em função de uma desorganização química, biológica, que está ali. Inclusive de uma hiperatividade cerebral, no caso. Né? No caso do TDAH, a gente tem ali um movimento... o tempo inteiro aquele cérebro ele está se movimentando, ele está hiperativo. Então, é uma hiperatividade cerebral. Sim. Né? Principalmente em lobo frontal. Então, essa criança, ela não tem um momento que ela pare. Então, ela tá aqui... Ou seja, a dificuldade do foco é constante. Muito, porque o cérebro dessa criança, realmente, ele tá trabalhando ali o tempo inteiro. Então, tudo chama muito a atenção dele. Então, como é que essa criança vai, de repente, prestar atenção se ele não tiver os meios necessários para isso? Eu acredito que tenha sido um pouco essa tua situação com o seu filho, né? Sim. Com o meu filho apareceu muito isso, mas apareceram também sintomas que nós percebemos em relação à dificuldade dele em parar para pensar sobre o que ele fazia. E aí a gente percebia no comportamento dele aquela questão que impede que ele entenda e crie um freio que o inibe. E a gente chama isso de freio inibitório. Então ele vai, não consegue parar e retornar. Criança que às vezes compete muito na fala com os pais. Isso acontece com bastante frequência. Ele tem ausência de freio inibitório. Pode ser uma criança que, inclusive, fique até quietinha, ela tem ferramentas para que esse momento ele fique quietinho. Mas, de repente, ele começa a fazer algumas coisas, você fala, por que essa criança está fazendo isso? A ausência do freio inibitório. Né? Essa ausência se dá a fatores químicos, doutora, também? Sim, fatores químicos e um funcionamento como a Darine falou, né? Um funcionamento no cérebro
que faz com que ele tenha reflexos de comportamento que faz todo sentido. Se você olhar biologicamente, faz todo sentido acontecer daquela forma, porque é a forma, a composição daquela criança, né? Seria diferente, né, se a gente pegasse uma criança que vem sem histórico nenhum de transtorno, sem histórico nenhum de dificuldades em relação a comportamento, e você de repente fala, puxa, mas isso daqui pode ser que é o que a gente encontra. Muita gente apresenta o sintoma, não apresenta o diagnóstico, apresenta o diagnóstico, mas não elabora ali a quantidade de sintomas necessários. E aí, nessa confusão de diagnóstico, a gente olha para uma criança e se oculta. O que é que realmente existe ali? Sim. Por isso que o diagnóstico ele é importante. Por isso que é importante entender o que está por trás. As neuroavaliações hoje, elas trazem essa clareza, né? Quando você fala só sobre o TDAH e você esquece das comorbidades por trás do TDAH, a gente começa a isolar casos que precisam ser vistos. E porque normalmente são síndromes e transtornos que não andam sozinhos, né? Não. Eles têm sempre um leque que se abre. Por exemplo, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como a gente comentou. Quais os leques que ele pode trazer junto? Quais as comorbidades que normalmente acompanham, doutora? Eu tenho visto síndrome de Tourette como uma possibilidade. A dislexia, a disgrafia, a desortografia é bastante comum também. E eu acho que isso se dá também a questão da agitação, talvez, né, Taurine? Porque você é tão... Darine, você é tão desfocado, Sim. você tem uma agitação tão Ele grande, não consegue e aí você tem a dificuldade de organizar as ideias para partir dali. Numa classe, um exemplo, uma classe com 20 alunos, todos eles vão seguir ali o que a professora está falando. Essa criança, ela vai precisar de meios para conseguir fazer isso, né? De repente, diminuição de estímulos ao redor, para conseguir ir diminuindo, tentando diminuir essa hiperatividade cerebral que essa criança apresenta. Sim. E no caso das piscinas, né, da hidroginástica, da terapia aquática, o que isso contribui, né? Porque a UMAI oferece... A UMAI tem 3 grandes espaços para fazer as terapias aquáticas. No que isso contribui e de que forma que a UMAI trabalha essas questões da hiperatividade? Então, hoje em dia, né, uma das ciências mais indicadas para trabalhar com as crianças dentro da piscina é a psicomotricidade aquática, né? Então, nós usamos, hoje em dia, na UMAI, a psicomotricidade aquática, além das técnicas da fisioterapia, né? Então, a criança chega para a gente muito agitada, então a gente vai pegar a técnica da fisioterapia lá, o ATSO, para fazer com essa criança durante o atendimento. Trazendo a ciência, a psicomotricidade aquática para os nossos atendimentos, a gente consegue trabalhar com essa criança desde o primeiro fator que a gente leva lá em consideração, que é a respiração, até a apraxia global e a apraxia fina. Então, e a apraxia seria a coordenação. A coordenação dentro da água. E fina, sim. Porque que nem você traz todos esses casos, que nem a doutora estava falando aqui, dislalia, disgrafia, todas essas dis, né, que a gente sabe que trazem um comprometimento durante o processo de educação dessa criança muito grande. Mas, às vezes, a mãe chega pra gente e fala assim, meu filho não consegue pegar no lápis. Um outro exemplo. Mas essa criança, ela não engatinhou. Então, eu tenho que trazer isso lá para o meu atendimento, lá antes dele até, né, na minha conversa com a mãe, perguntar se essa criança fez lá, alcançou os marcos no desenvolvimento, para trazer isso para dentro da água. Como é que eu vou fazer essa criança pegar num lápis, num garfo, numa alimentação, alguma coisa, se ele não sabe para que ele usa as mãos? Eu não sei se... Tem a questão do tato, né? Porque o engatinhar, ele desenvolve o tato, né? Saber usar as mãos, essa é a verdade, Marcela. Olha, doutora Fabi, a Darine deixou bem claro da questão da importância de um ato sutil, né? Que é, de repente, escrever, pegar o lápis, o tato, né? Pegar o lápis antes da escrita. Quais sinais sutis, né, a gente pode identificar no dia a dia que a criança pode ter uma síndrome oculta? Meninas, ó, eu costumo dizer que o comportamento é a linguagem.
onde não está escrito, o comportamento precisa ser observado. Então, sinais que você pode observar ali no dia a dia, enquanto você não conseguiu diagnosticar, tem a ver com essa questão do pegar, do se comunicar, do demonstrar afeto, do conseguir se acalmar. A regulação emocional nesses contextos é super importante. É fundamental que a gente consiga olhar para isso e fazer uma leitura onde não existe voz. Porque muitas das nossas crianças, a gente percebe que só reproduz a agitação interna, reproduz a dificuldade que está aqui dentro. Eles não conseguem dar nome para isso. Sim. E aí nós, como profissionais, as famílias, como cuidadores, precisam parar e observar essas dores. Isso que está ali evidente para os nossos olhos, mas não para eles. Lembrando que a comunicação verbal, ela é fundamental, né? Ou melhor, a comunicação não verbal. Porque 85% do que a gente se comunica é não verbal. É o que você vê, né? Então, essa observação, esse olhar clínico, ou seja, detalhado, olhar de um profissional faz toda a diferença, né, Dairine? Eu acredito que, assim, o primeiro caminho realmente é esse, né? É o da investigação, do diagnóstico. Primeiro caminho realmente é esse, é você ir atrás. Se você notou que tem algo ali que está te incomodando naquela criança, que não é tão aparente, né? Que por vezes fica ali despercebido, mas te chama a atenção por algum motivo. Vai investigar. Né? Porque hoje em dia nós temos meios para descobrir. Procura um profissional, leva, né, numa clínica, o Mai está sempre de portas abertas, só que na Baixada Santista são quase 10 unidades, são 9 unidades. Mas, doutora, a grande questão que eu acho que às vezes os pais têm uma certa dificuldade de enxergar ou de querer enxergar alguma síndrome, alguma deficiência em relação ao filho. Isso é comum? Isso é comum, isso é uma verdade. E qual a importância de você investigar? Porque a gente nomeia para cuidar e não para limitar. A gente nomeia para achar métodos corretos. A gente nomeia exatamente para encontrar a melhor forma de trazer para aquela criança uma legitimação. Quando você olha para uma criança e fala só que ele é mal comportado, você não está ajudando a cuidar. O que está por trás disso, né? O que está por trás disso? É aquilo que a gente acabou de falar. O comportamento é a linguagem. Eu me lembro de quando o Davi nasceu, estava com cerca de 8 meses, eu observei que ele não centralizava os olhos num objeto. Colocava ali o móvel rodando e ele fugia. Pensei, essa criança tem algo. Alguma coisa. Fomos investigar, Davi nasceu bem prematuro, o que é uma história comum, né, na neuroatipicidade, bem comum. Nasceu prematuro, o doutor pediatra me falou, calma, vamos acompanhar esse desenvolvimento, mas pode ser que exista aí uma necessidade de estímulo. Então, nós estimulamos, Davi cresceu, passou um tempo, 4 ou 5 anos, ele fazia aula de futebol. Enquanto a bola corria para lá, onde Davi olhava, para cá. Para o bichinho que estava rodando aqui do outro lado, a atenção dele girava em torno de qualquer estímulo. E qualquer mesmo, ele podia olhar para a bola. Mas os estímulos que chamavam mais atenção dele do que a bola. Né? Exatamente. E aí nós percebemos, está na hora da gente começar a cuidar disso, nomear para cuidar. E vale ressaltar, desculpe, a importância de quanto antes qualquer síndrome, qualquer alopatia, qualquer anormalidade, seja o que for, né, qualquer diagnóstico, quanto antes ser identificado, quanto precocemente identificado, melhor os resultados pós esse diagnóstico, né, Dairine? Que nem a doutora Fabiana estava falando aqui agora, né? Ela notou que ele não seguia o objeto ou que ele não ia atrás da bola. E aí ela começou a fazer uma estimulação, em casa mesmo, né? Essa estimulação a gente chama de estimulação precoce. Né? Quanto antes estimular, melhor. Hoje em dia, na UMAI, a gente tem o público juvenil. Sim, né? 12 mais. 12 mais. Então, eu, enquanto fisioterapeuta lá da terapia aquática, hoje eu atendo os dois públicos. Eu atendo tanto o pessoal que chegou pra gente na estimulação precoce, né, na intervenção precoce, na verdade,
como os que vieram depois. E a partir de quantos anos, doutora, a gente pode falar, olha, a criança tem indicação com 4 meses, 6 meses? A partir do primeiro sinal que os pais notam, Como a doutora Fabiana falou. É interessante investigar. Perfeito. Sim. Observando esses primeiros sinais, doutora, a gente já pode começar a criar esses estímulos para o quanto antes buscar, quando a gente fala de soluções, ter resultados positivos Sim, daquela terapia. Sim. Rotular cedo demais pode engessar essa trajetória. E por isso que os profissionais da medicina reforçam, vamos estimular precocemente. Vamos observar, não vamos dar talvez um nome específico para isso, porque isso pode engessar e gerar estigma. Porém, se você não encontra uma forma de dar um nome disso na hora certa, você vai negligenciar o apoio que é fundamental em alguns momentos do desenvolvimento daquela criança. O que pode gerar lá na frente um comprometimento muito maior. Com certeza. Né? Então, o que eu ia falar era justamente isso. A gente tem hoje em dia adolescentes que estão fazendo terapia com a gente, que iniciaram a intervenção tardiamente, porque era um costume. Antigamente era um costume se iniciar uma intervenção após os 7 anos. Então, olha quanto tempo essa criança, né, doutora? esse adolescente perdeu. Né? Então, hoje em dia, não que a gente não consiga resultados, a gente consegue também, mas é diferente o resultado que você consegue com aquele que iniciou lá atrás. Até porque se você começa com uma criança de 2 anos, que em 2 anos os pais, né, a família, já observou alguma coisa fora do contexto, fora de uma normalidade, e já buscou resultados com 5 anos depois, ou seja, com 7 anos da idade que se iniciaria no tratamento comumente, você já tem um avanço absurdo de 5 anos de tratamento, o que traz um resultado muito significativo, grande, né? Muito. Você consegue muitas conquistas aí, né? Na terapia aquática, por exemplo, crianças de todas as idades. Todas as idades. E em que síndromes? Todas as diversas. Todas. E cada uma tem uma indicação, tem uma orientação, tem como é que uma funciona? linha de atividades e de tratamento diferente, né? Apesar da gente trabalhar com a psicomotricidade aquática e com as técnicas da fisioterapia aquática, eu vou identificar o que aquela criança precisa naquele momento. Então, de repente, você, Marcela, é minha paciente hoje. Você chega hoje para mim, você está precisando melhorar o seu tônus muscular. Então, eu vou pensar e elaborar um atendimento para você baseado nisso. Semana que vem, quando você vier para mim, você vem com uma outra questão. E tudo isso vai totalizar o teu atendimento comigo no decorrer do período que você fica na terapia aquática. A questão é que o projeto terapêutico, para cada um de nós, para cada indivíduo, para cada indivíduo, né? Projeto terapêutico para cada um tem que ser individualizado, porque tem que olhar os aspectos daquela vida, daquele momento, daquela fase. Muitas vezes as pessoas falam assim, é TDAH, mas é muito inteligente. É TDAH, mas esse mais, condiz com a verdade, porque somos todos diferentes, não somos iguais. Até se você listar, se você enfileirar várias crianças, várias pessoas com o mesmo diagnóstico, todos eles terão uma parte da sua individualidade que vai destacar. Aliás, com diagnóstico ou não, somos diferentes. Assim, somos indivíduos, né? Exatamente. Quando a gente vai para a padronização do projeto terapêutico, do protocolo terapêutico, a gente tem uma tendência de, às vezes, errar. Porque muitas vezes a gente está estimulando o que não precisa. Agora, você falou uma palavrinha mágica, errar. Quais os sentimentos mais aflorados dos pais nesse momento, né? Em que eles querem acertar, mas às vezes acabam errando, né? Nessa questão do tratamento, ou até na questão do tratamento tardio. Poxa, eu podia ter feito antes, resolvi isso agora. Sempre tem essas questões sentimentais que envolvem os responsáveis, né? Sim, os pais eles têm muita pressa quando dói muito forte neles, né? E a pressa de se livrar da dor, talvez, a pressa Fabi? de se livrar da dor. Existe ali uma preocupação de onde que eu falhei, o que eu não vi. Só que eu costumo dizer que a gente precisa colocar o pai e a mãe na posição de pai e mãe. Eles não precisam ser especialistas em nada. Muitas vezes a falta de percepção tem a ver com a ausência de um repertório em relação àquele assunto específico. Né? Imagina que você cresceu numa família, né, com muitos primos,
primas, irmãos, e ninguém ali apresentou qualquer diagnóstico sobre nada. Não quer dizer que essas crianças não tiveram nada, não apresentavam realmente nada. Mas Sim. nunca foi observado, num assunto de família. Nunca foi explicitado, né? Foi De forma explicitado. colocada. Acontece com a gente fala assim, antigamente não existia isso. Não é que não existia, Não é que não não se era existia. evidenciado Não era da evidenciado. maneira que Não tem se tinham hoje. meios, né, Não se tinha- pra gente Exato. chegar em determinados diagnósticos. Eu acredito que essa é a palavra. Não existiam Sim, meios pra meios, isso. é verdade. Então, os pais observam esses comportamentos e falam, puxa, não, mas não é nada. E aí mascara, fica mascarado ali um comportamento que é um pouquinho mais difícil e a gente não consegue entender o quanto ele pode estar vinculado a um transtorno. Quando, de repente, acontece uma situação e aquilo passa a explodir, a chamar mais atenção, os pais chegam e falam, mas eu não sabia. E não sabiam mesmo. Não sabiam, Não porque não são especialistas. Não são Por isso que especialistas. precisam buscar especialistas que orientem, né? Exatamente. E essa questão do GESA, que a doutora Fabiana falou agora, também é importante, porque assim, na piscina, eu acabo trazendo um pouquinho para a realidade que eu vivo. A gente atende algumas crianças que têm TDAH e são totalmente diferentes umas das Sim. outras, né? Então, eu tenho uma criança com TDAH que é muito agitada e eu tenho uma criança com TDAH que não tem tanta agitação motora, porque a agitação está aqui. Sim. Então, a dificuldade de concentração e de aprendizado dessa criança é tão importante quanto a do outro que não para quieto. Né? Ou seja, um mesmo diagnóstico, várias características. E aí, doutoras, como diagnosticar, como diferenciar esses traços que são tão finos, Sim. a gente talvez possa dizer, né? São tão atenuados às vezes, e que no dia a dia a gente acaba não percebendo. Por quê? Porque é importante a gente falar também da hereditariedade. Às vezes o pai fala assim, o filho ele tem esse comportamento. Mas eu também era assim. Porque se identifica. E aí tem aquela questão de que acabamos de dizer, antes não tínhamos tanto acesso a essa informação e não tínhamos com tanta clareza para chegar a uma síndrome oculta, como hoje temos. Como é que a gente pode perceber, né, tão sutilmente essas questões tão camufladas, às vezes, no nosso dia a dia, e a gente, com um olhar não clínico, passam a ser percebidos? Má, é importante observar a frequência, a intensidade, o impacto daquilo, tanto no comportamento da criança, quanto no impacto que isso gera socialmente. Né? De repente, para a família é normal uma criança que fala mais, que é mais agitada, porque aquela família tem uma dinâmica mais agitada, realmente. É igual a mãe do TDAH. A mãe tá assim, e olha, meu filho é muito agitado. Por que será? Mas ele é como eu. Na verdade, a mãe, às vezes, é uma TDAH não diagnosticada, e o filho, hereditariamente, que a gente sabe que o DNA grita muito alto Também. nessas síndromes ocultas, né, doutora? Faz sentido isso? Sim, faz muito sentido. E quando você para olhar a frequência disso no dia a dia, você começa a perceber, puxa, isso é um alarmante. Isso está me chamando a atenção. A intensidade disso na regulação da criança, puxa, isso precisa de um olhar especializado. E por isso é importante buscar clínicas, né, bem estruturadas, com certeza, que possam dar esse olhar mais técnico, vamos dizer assim. E, sobretudo, um norte para essa família, né? Para essa família. Uma orientação que vá condizente com a necessidade daquela criança. O e agora, né? E agora? Como fazer? Depois do diagnóstico, descobrir o diagnóstico, como é que eu posso fazer? Porque é tudo muito sutil, como a gente falou, né? Desculpa, Marcela. É interessante esse ponto, que assim, muitas das vezes, né, o diagnóstico de uma síndrome oculta, ele fica mascarado, como você mesmo falou. Às vezes por um costume da família, às vezes porque, mas quando eu era criança, eu era igual ela ou igual ele. Nas meninas, a gente tinha até conversado um pouquinho sobre isso, no TEA, nível 1 de suporte. TEA, transtorno espectro autista, nível 1. Nível 1 de suporte nas meninas. Né? Ele é um dos mais mascarados e um dos mais difícil diagnóstico hoje em dia. Não só hoje em dia, né? Porque a menina, desde cedo, ela tem em casa regras a serem seguidas, né? Então, ela vai disfarçando, ela vai mascarando. Então, uma criança que, de repente, gostaria de ficar jogada no chão. Se ela for menino, de repente a mãe não vai dar muita importância. Não que não ame o filho, não é isso. Mas assim, é normal. O menino fica mais jogado ele mesmo. fica o dia todo ele assim, eu fica ficava assim, também, tá né? tudo bem.
né? Uhum. O pai dele era assim, né? Sim. Usa muito essa conexão. E a menina, se ela sentar no chão um pouquinho mais jogada, levanta daí, menina, senta direito, você não pode. Então a menina, ela vai crescendo e vai aprendendo, né? O que fazer para não chamar a atenção por alguma questão que saia fora daquele... Dos padrões. Dos padrões, exatamente. Então, você conseguir diagnosticar uma menina TEA nível 1 de suporte é muito mais difícil do que o TEA nível 1 de suporte nos meninos. Então, para a gente esclarecer, por que essa dificuldade? Porque as meninas, às vezes, entram no padrão da são mais introspectivas, são mais comportadinhas, mais fechadinhas. Ah, ela é assim mesmo, não fala Ela é com mais ninguém que não tímida, conhece, né? ela só se solta depois. É muito comum a gente falar com uma criança, ela é assim mesmo. No primeiro contato, ela tem essa... fica mais Reação, retraída, né? Retraída. Tímida. Tímida. E isso talvez seja alguns aspectos ou algumas características do TEA, Sim, nível 1 nível nesse de caso. suporte, sim. Porque ela vai crescer ali, né? De repente, essa menina, ela vai receber esse diagnóstico lá na frente, Tardiamente. Né? tardiamente. Porque durante a primeira infância ali, naqueles momentos, passou desapercebido, né? Ninguém notou que aquele comportamento dela não era timidez. Não era porque ela não queria falar com a amiga da mãe dela que ela não gostava. Era que, de repente, aquela voz estava incomodando. Uhum. Então, ela preferia se fechar no cantinho dela. Só que, como a menina, ela culturalmente, ela vai copiando mais o que ela vai vendo que vai dentro daquele padrão, então fica mais mascarado mesmo. A palavra é essa, é mascarado. Outros aspectos, por exemplo, se tratando da criança, né, naquela fase dos 3, 4, 5 aninhos, até os 7 anos, como você bem colocou, que é a fase da socialização mesmo, né? Às vezes não gosta de abraçar, não gosta muito de estar com os amigos. Então, a timidez é um sintoma, né? Uma característica que a gente precisa observar o que tem por trás dessa timidez. Não é, doutora? E o que mais tem associado a essa timidez, né? Exatamente, exatamente. A questão é que a falta desse olhar mais técnico, mais cuidadoso, ele tende a isolar, a envergonhar, a gerar solidão, porque a gente se coloca dentro de caixinhas que às vezes não são nossas. Uhum. Puxa, ela é mais tímida. Será que ela é tímida ou ela precisa de um estímulo diferente para que ela consiga se sentir mais confortável naquele ambiente? Será que ela está tímida porque existem estímulos ali que fazem com que ela se sinta mais retraída e ela tem uma sensibilidade diferente para isso? Esse olhar mais técnico que vai testando essas hipóteses vai ajudar aquela criança a dar nome para como ela é. Ou será que ela é tímida e ela precisa de ajuda? Eis a questão. Eis Às a vezes questão. o filho está ali do lado, ou a pessoa está ali do lado, e a gente não consegue entender a necessidade que ela tem de uma ajuda, de um tratamento, de um auxílio, de um apoio. E aí, falar dessa questão do diagnóstico tardio também, vamos passar rapidinho por esse assunto. Quais os déficits que o diagnóstico tardio traz na vida de um indivíduo em diversas fases, na fase da infância, adolescência e principalmente da juventude. Quais o que esses aspectos impactam, né? Porque foi uma síndrome oculta que não foi diagnosticada, não foi atendida, não foi amparada e que vai trazer com certeza danos às vezes irreparáveis. Má, a gente conversava recentemente sobre a quantidade de afastamentos médicos É verdade. no trabalho por causa de sintomas de situações de depressão E ansiedade. estresse, ansiedade. Segundo a OMS, a ANS, a Organização Nacional da Saúde, mais de 427 mil pessoas foram afastadas de seus trabalhos, de suas atividades de trabalho em 2024. 427 mil pessoas foram afastadas por ansiedade e depressão. Isso pode ter começado na infância. Isso pode ter começado na infância. Isso pode ser reflexo de comorbidades relacionadas a transtornos como esses. Transtornos, síndromes ocultas. Síndromes ocultas. Sim. A gente já sabe que dentro dessas síndromes, a gente estava falando sobre o TDAH, sobre o Tourette, sobre a questão do TEA. Dentro disso, tem um apanhado de outras consequências que seguem como comorbidades. E entre elas está a depressão, a ansiedade. E aí o que acontece com esse adulto que não foi diagnosticado na hora certa? Ele leva para a vida real, para a vida
corporativa, pelos seus relacionamentos, dificuldade de se socializar, de se comunicar, de expressar o que gosta, o que não gosta, porque não foi estimulado da forma correta no momento do seu desenvolvimento. E essas pessoas, elas recaem numa ausência de identificação. E essa ausência de identificação gera o afastamento. Eu não consigo mais me identificar nesse espaço, não consigo me identificar com essas pessoas, não consigo me socializar. Poxa, então é um mau funcionário? Não, é uma pessoa que talvez tenha um transtorno de ansiedade generalizada que não foi diagnosticado no momento certo. E esse transtorno gera, além dessa questão da identidade, essa questão até do pertencimento, ou seja, impacta, né, na vida, num todo da vida desse indivíduo, né? Todo, e não só na parte, né, emocional, como também na parte motora dele. Porque geralmente a gente consegue reconhecer um indivíduo, vamos colocar, triste, por conta da postura, que é o que a gente tinha comentado mais cedo sobre linguagem corporal. Sim, né? a comunicação não verbal, né? Não verbal, e o corpo, ele fala por si só, né? Então, quando você tem uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade, ou melhor, está dentro desse transtorno de ansiedade, você nota que ela tem uma postura diferente das outras. E essa postura, com certeza, veio de anos, né? Porque podia, sim, ter sido diagnosticado anteriormente. E essa falta de diagnóstico, ela gera toda essa complicação, não só emocional, como motora também. E eu me enrolei toda e pula essa parte, pelo amor de Deus. Não tem problema. Mas, assim, o interessante de falar é que a ausência do diagnóstico desse transtorno de ansiedade generalizada, ele gera não só um prejuízo emocional, como também motor, né? Essa criança, esse adulto, hoje, ele tem uma dificuldade, ele teve uma dificuldade lá atrás que não foi vista, porque estava oculta, e isso traz transtornos para ele no dia a dia, em todos os setores. Na fase da infância, quais sinais motores que podem ser comprometidos, que são trabalhados lá na UMAI, na terapia aquática, por exemplo, quais os sinais que são muito notórios e muito mais comuns? Então, a gente tem, nas crianças com transtornos que a gente atende, a gente pode ter uma diferença de tônus, né? Então, a criança ela tem ou um baixo tônus, ou então um tônus aumentado, que a gente chama. Quando você fala tônus, você fala... eu tô falando da musculatura Da mesmo, musculatura, né? sim, sim. Então, assim, a criança com baixo tônus, ela tem uma dificuldade maior. Então, são crianças que a gente costuma falar que são crianças flácidas. Então, aquelas molinhas que a gente brinca, né? Sim. E esse molinho, né, essa flacidez, ela gera um prejuízo para essa criança. Ela tem uma dificuldade maior do que quem tem aquela tonicidade da musculatura dentro do esperado. Então, ela vai ter uma dificuldade para subir, ela vai ter uma dificuldade de lentidão, inclusive, né? no movimento. Então, tudo isso a gente consegue ir trabalhando com essa criança, que está lá com a gente já fazendo toda a terapia dela. Né? Numa síndrome oculta, quando a gente diagnostica cedo e a criança vai para fazer essa intervenção através das terapias, tudo, como lá na UMAI a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, essa criança vai receber a atenção de todos os profissionais, né? Então, junto, a gente consegue melhorar muito o dia a dia dessa criança e melhorar, inclusive, lá na frente, né? Então, esse adulto vai ser um adulto muito mais funcional do que... limitado, né, por conta de ter sido enxergado. Porque a grande dificuldade das síndromes ocultas, gente, milhares de pessoas, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 87 pessoas no mundo, quase 90 pessoas no mundo, 90% das pessoas no mundo sofrem com alguma síndrome, né? E na maioria das vezes elas são ocultas, ou seja, as pessoas cresceram sendo limitadas a algumas coisas. E, doutora Fabi, como é que a gente pode, falando um pouquinho de superação, porque você comentou sobre essa questão da importância dos pais não limitarem os seus filhos, como é que a gente pode, como é que os pais podem ser orientados nesse momento após... pela descoberta dessas síndromes. A gente falou de detalhes muito sutis, né, no dia a dia, há como perceber algumas coisas, como você comentou mesmo,
da percepção que você teve com o Davi, com seu filho, mas a partir do momento que os pais percebem e buscam atendimento, apoio, né, de tratamento, como é que a gente pode fazer? Qual a orientação que a gente pode deixar para os pais? Os pais, eles precisam estar atentos ao que é a função parental dele. Uhum. Dos pais se espera que sejam especialistas como um fisioterapeuta, uma fono, uma psicóloga, um psiquiatra, não. Uhum. Dos pais se espera amor, carinho, cuidado, proteção. Os pais, eles precisam entender que no momento que chega um diagnóstico de uma síndrome como essas que a gente tem falado, o papel deles é também acolher a criança. Uhum. Não trazer nomes de como que ele vai ser, como que vai deixar de ser. É realmente olhar para aquela criança com a potencialidade que ele tem como criança, naquele momento. Porque essa criança, ela traz consigo, sim, um diagnóstico, mas traz consigo, sim, a necessidade de ser humano. Olhar para os nossos filhos, independente do diagnóstico, como um ser humano e permitir que eles sejam humanos naquelas fases do desenvolvimento que seguem a partir do diagnóstico é muito importante. Você dá para ela legitimação para ela estar no mundo com o sentido que elas precisam viver, sabe? Sim. Trazer propósito para essa vida, respeitando que eles estão ali com todas as condições biológicas, químicas, comportamentais, porque a gente está falando de transtornos que impactam o desenvolvimento e permitir que elas se desenvolvam. Sim. E sigam. Agora, interessante a gente falar de um assunto paralelo, mas dentro desse contexto, da importância de não rotular um diagnóstico. O meu filho tem TDAH e isso o impede de ter uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida. A importância desses rótulos, doutora, o que esses rótulos podem trazer de prejuízos na vida dessa criança? Marcela, eu sou uma fã número 1 do meu filho. Que bom, Preciso te dizer isso. Que lindo. Porque apesar de tudo, apesar da prematuridade, apesar dos transtornos, apesar das dificuldades, ele hoje consegue se identificar com várias potencialidades. Então, abrir para ele o espaço de olhar o mundo, a oportunidade de olhar o mundo com a forma dele de estar dentro dele, né? De que ele vai encontrar nesse mundo os momentos de fragilidade, os momentos de incompreensão, mas que ele também vai ter condição de viver aqui e se mostrar como ele é, foi fundamental. Então, quando eu olho para o Davi e percebo nele a condição de estar aqui e ter o próprio propósito, eu vejo, poxa, é esse o caminho. É dar espaço para ele ser. É dar espaço para ele poder falar, se expressar. Tem a hiperatividade? Tem, mas ele não é isso. Tem ali a dificuldade de, às vezes, se calar? Tem, mas ele não é isso. Na maioria das vezes, ele já criou habilidades, ele já desenvolveu habilidades de perceber ao redor e funcionar conforme o momento. Mas isso só acontece quando ele é acolhido, quando ele é percebido e é dado para ele a oportunidade de repensar, às vezes, aquele comportamento. A gente está falando de crianças com algumas condições que podem ser até mais simples de ser trabalhadas. E a gente está falando também de crianças que muitas vezes não vão conseguir. Elas vão precisar de um suporte maior. Mas essas crianças também precisam de espaço para encontrar identificação. A gente falava mais cedo sobre a necessidade de uma criança ou de um adulto ou de um adolescente descobrir afetos. Sim. Por que um filho não pode, um filho adolescente, não pode manter relacionamento com outros adolescentes? Porque talvez os outros adolescentes vão trazer costumes ruins. A gente está impedindo que aquela criança aprenda a estar nesse mundo e julgar e medir onde me cabe. Quando a gente inibe esse desenvolvimento, a gente impede que ele também desenvolva a habilidade de raciocinar. O cognitivo dele precisa estar ativo, ele está ali.
Você não pode tosar esse desenvolvimento e impedir que ele possa olhar para esse mundo e entender o que eu quero ser também. É entender, os pais precisam entender também a importância de que o diagnóstico não é um limite. Não é um limite. Ele pode transcender. E aí eu acho que está intrinsecamente ligado a superar, né? Entender o quanto eu posso além daquilo que me foi colocado. Que eu não sou um TDAH, eu tenho um TDAH. É o que a gente fala para não existir mais, né? Que é o capacitismo. Uhum. Que antes era tão visto, não, ele é TEA, ele não faz, ele é TDAH, ele não faz. Uhum. E hoje em dia a gente consegue tirar um pouco disso. Ainda precisa muito, a gente ainda precisa trabalhar mais. Quebrar muito, furar essa bolha, né? Muito, mas muito mesmo. Para mostrar que não para ali no diagnóstico, muito pelo contrário, a gente começa através do diagnóstico. Teve diagnóstico, o que a gente tem que fazer agora, né? Que caminhos tomar com essa criança para que ela consiga ter uma vida com autonomia, dona dos próprios passos ali, dona da própria vida. Eu acredito que esse é o caminho. Ou seja, o papel dos pais e dos responsáveis é mostrar que existe sim, depois do diagnóstico, mesmo com o diagnóstico, muita coisa boa e muito caminho a se percorrer. Né? Para a gente fazer uma consideração final aqui, doutora, queria que você falasse aí para a gente finalizar essa pauta tão importante que foram as síndromes ocultas e esse olhar sensível que nós, pais e responsáveis, precisamos ter. E aí, só para fazer uma analogia, a Fabi falou que, independente do filho dela ter alguns diagnósticos, ele não é um diagnóstico. É como se ela entendesse que o filho dela é uma plantinha e que ela plantou ele num vaso bem grande, porque ela entende que, além de todos os transtornos que ele vive, ele pode se superar e se transcender a tudo isso, né? A transbordar além daquele diagnóstico. Isso é fundamental, né? Que os pais entendam a potencialidade que o filho tem. Sim, nós precisamos olhar para o sintoma, entender o sintoma, mas o sintoma não é a criança. A criança, ela precisa de espaço para crescer. A analogia da plantinha, para mim, é perfeita. Se você pega realmente uma planta que precisa de espaço maior para crescer e você coloca num vaso muito pequeno, ele vai ter dificuldade de formar raízes e se desenvolver. Se você pega uma criança que, apesar dos sintomas, você minimiza o espaço para ele se desenvolver, ele vai estar exatamente naquele espaço. Amplia. Amplia porque isso é saudável, isso é importante, isso é relevante para que ele, ser humano, seja realmente um humano feliz. Narine, é importante a gente falar também desse braço e desse espaço que a Almai oferece em relação às terapias aquáticas para esse desenvolvimento. Sim, sim. Somado a todas as outras terapias que a Almai oferece, a terapia aquática hoje é uma das terapias que a gente vem tendo um número muito grande de atendimentos, inclusive, né? A gente faz aí cerca de 500 atendimentos na semana. Uau! Né? Dividido nas 3 piscinas. Sim, nas 3 São unidades. 3 equipes, isso. Uma em cada cidade. Então, a gente só vem para somar mesmo, né? Que ótimo. Para trazer mais qualidade de vida para cada um que chega ali pra gente. Para potencializar. E esse é o papel da Almai, o maior instituto de neurodesenvolvimento infanto-juvenil da Baixada Santista, que já é referência em todo o Brasil. Meninas, adorei esse bate-papo com vocês, lindas. Obrigada. Também. Tenho certeza que você também gostou. Então, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que vocês possam também nos ajudar a levar essa informação, porque a Almai já entendeu que informação também é inclusão. E aí, papai e mamãe responsável, fica a nossa reflexão desse podcast, desse episódio. Plante o seu filho num vaso bem espaçoso, para que as raízes dele mostrem o quanto eles são fortes. E raízes não crescem para cima, mas crescem para baixo. Não importa o que os outros vejam. O que importa é o que ele sabe, o que ele é. Um beijo no seu coração. Compartilhe esse episódio se fez sentido para você. Pode fazer sentido para outras pessoas também. A gente se vê por aí. Até a próxima.